Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar, certo, nossa aula hoje com a turma dos 6º anos, né? É o aulão, onde a gente junta as 3 turmas para que nenhuma fique com conteúdo a mais ou a menos que a outra, tá? Então, vou dar um tempinho pro pessoal entrar, tá? E aí a gente vai começar a nossa aula. Certo? Vamos dar um tempinho. São 3 6º anos, então... Certo? Vamos lá, boa tarde, gente. Boa tarde. Tô muito feliz que eu tô vendo que tem muita gente já entrando, tá? Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Nossa aula de hoje, gente, ela vai falar um pouco sobre potenciação, tá? Só um instante, deixa eu só limpar aqui a folha que melou com o piloto. Ela vai falar sobre potenciação, tá, gente? Que é um assunto que eu já disse a vocês que ele é super interessante, né? E super legal pra gente aprender, porque ele vai ser usado até o 9º ano, tá? Então, assim, é uma aula hoje. Vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Falem aí, por favor. Vocês estão conseguindo me escutar? Gente, vocês estão conseguindo me escutar agora? Vejam aí, por favor. Que eu tava usando o microfone, mas vejam aí, por favor, se vocês conseguem me escutar. Ok, pronto. Eu tô de olho nos comentários, tá? Qualquer dúvida, vocês falam que aí eu volto e explico novamente, tá bom? Então, continuando, tá? Hoje é a aula 6º ano. Nosso assunto de hoje vai ser potenciação. E esse conteúdo, tá, gente? É aquele que eu falei pra vocês que ele é o mais importante. Por quê? Porque vocês vão estudar isso pro resto da vida. Vocês vão usar ele em todas... Acredito eu que em todas as séries vocês veem potenciação, né? Lógico que com graus de dificuldades diferentes, mas toda série usa potenciação. Então, é um assunto que eu parei, sabe, pra só dar atenção a ele. Tem alguns assuntos que eles são muito importantes, que a gente precisa dar um foco maior, tá? Respondendo a vocês aí no comentário, a gente não vai usar livro porque eu vou passar da base, tá? Sempre eu gosto de passar o passo a passo. Então, eu vou colocar da introdução até o assunto realmente dito, tá bom? Então, nós hoje não vamos estudar com livro, porém, tá certo? Mais pra frente a gente vai usar, tá bom? Hoje é só mais o conteúdo, beleza? Gente, como o pessoal tá escutando, então eu acho que às vezes o celular é o computador de vocês que tá muito baixo, tá bom? Vejam aí, por favor, o som de vocês, para que não tenha problema. Então, vamos começar, tá? Hoje nós vamos ver, tá certo? Que potenciação, na verdade, é uma multiplicação dos mesmos números, ou seja, é uma repetição de números que pode ser tão grande que a gente, para simplificar, nós vamos fazer esse número menor, ou seja, numa forma simplificada. E isso seria a potenciação, tá? É uma repetição de números. Só respondendo aqui a aluna, tá, gente? Como vai acontecer a chamada? Gente, hoje a aula, tá certo? Vai ser aqui na live. Essa aula é gravada e depois eu vou disponibilizar ela no YouTube e vai ficar aqui no Instagram. Por quê? Porque fica melhor para vocês depois estudarem, rever alguma coisa, revisar, tá bom? Então, a aula ela é gravada. Se vocês tiverem dúvidas, vocês comentam aí, coloquem nos comentários e aí a gente vai explicando, tá bom? Vamos lá. Enfim, vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Então, potenciação, certo? Ela vai ser representada da seguinte forma. Então, vamos lá. A representação da potenciação é da seguinte forma. Eu vou ter um número, tá certo? Que ele está sendo multiplicado, que vai ser mais ou menos assim, olha. 4, tá?
Esse número que ele vai ser multiplicado várias vezes, ele vai ser chamado de base. Então, eu vou colocar aqui uma setinha e vou colocar o nome dele. Deixa eu só pegar aqui outra caneta. Vai ser chamado de base, certo? O que que acontece? A base, ela é justamente o número que ele está se repetindo. Quando esse número ele vai ter um valor aqui em cima, certo? Por exemplo, poderia ser 3. Ó. O número que eu vou colocar aqui em cima, ele vai ser chamado, tá, gente? De expoente. De expoente. Certo? E esse expoente, ele vai dizer quantas vezes a minha base será repetida. E aí é que vai dar o resultado, que vai ser a potência. Então, por exemplo, se eu tenho 4 elevado a 3, ou ao cubo, né, como o pessoal chama, se fosse elevado a 2, seria ao quadrado, e assim sucessivamente. Quando a gente coloca um valor aqui em cima, que é o expoente, eu vou repetir esse valor 4 essas vezes. Então, o resultado disso aqui seria 4 vezes o valor do número 4 vezes o valor do número 4. Tá bom? Então, esse expoente diz a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base. Certo? Então, para resolver, que é o resultado, né, que seria a potência, é simplesmente uma multiplicação. Então, eu vou fazer 4 vezes 4. Deixa eu pegar aqui outra caneta, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, vai ser 4 vezes 4, que nesse caso aqui dá 16, certo? E eu vou pegar esse 16 e eu vou multiplicar vezes 4 de novo. Então, isso aqui é uma multiplicação em sequência, tá certo? Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E o resultado dessa multiplicação em sequência é o que nós chamamos de potência. Certo? Então, quando vocês verem essa potência, esse número enorme, não sei o que, não tem problema. É só porque, já imaginou se a gente colocasse assim, 2 elevado à décima, e ter que colocar o 2 vezes ele mesmo, 10 vezes, é muito valor. Então, por isso que a gente simplifica em forma de potência, tá bom? Vamos lá. O que é que vai acontecer? Eu vou disponibilizar para vocês, certo? É uma atividade que vai ser uma tabuada de potência. Como assim, professora? Como a gente vai ver uma base, né, desde o início de potência, eu sempre costumo dizer que existe, né, uma tabuada. Se você conseguir decorar toda essa... Decorar não, né? Fixar na sua cabeça toda essa tabuada de potências quadradas e cúbicas, você nunca vai ter problema. Porque qualquer atividade, qualquer exemplo, potência você vai ver em geometria, você vai ver, por exemplo, em equações. Então, se você conseguir levar esse conteúdo de potências, que são essas potências repetidas, você já vai estar, bem dizer, né, a um passo à frente dos seus colegas. Eu sempre costumo dizer que quando eu era criança, eu não me esqueço, né, disso nunca mais. Chegou uma aluna e o professor começava a falar: quanto é 12 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado? E a menina respondia na hora. Não esperava nem a gente fazer o cálculo. E assim, ela respondia tanto, eu fiquei com tanta raiva, eu disse, meu Deus do céu, como é que essa menina pode responder tão rápido, tudinho? E ela tinha vindo, né, eu sempre estudei em escola pública, ela veio de uma escola particular e ela disse assim, não, é que o professor fazia a gente decorar essas multiplicações. Porque assim, não é tão fácil você multiplicar de cabeça 12 vezes 12, né, principalmente, né, quem não tem base nenhuma matemática. Então, gente, ó, eu fiquei com tanta raiva, porque eu sempre queria ser a melhor. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu disse, não, com o dia que eu for professora, a primeira coisa que eu vou ensinar meus meninos vai ser isso. Porque para eles nunca mais perderem esse conteúdo. Então, até hoje, eu sempre ensino, tá? Essa tabuada, porque eu acho que ela é super importante. E eu acredito que ela que me salva às vezes, né? Porque você já tem aquele valor fixado na sua cabeça. Além disso, a base de potência, tá? A gente não vê operações inversas. Então, se a gente tá vendo, por exemplo, adição, o contrário de adição é subtração. O contrário de multiplicação é divisão. Quando a gente for ver potência, a gente vai ver também o inverso dela, que vai ser raízes.
E o que é a raiz? É o resultado da potência. Então, veja como é interessante. A gente vai estudar dois assuntos ao mesmo tempo. Potências e a gente vai estudar raízes, tá? Por exemplo, se eu tenho uma raiz de 9, eu estou perguntando qual foi o número, tá certo? Que é ao quadrado, porque é raiz quadrada, que deu 9. Nesse caso aqui, olha, foi 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. Então, a gente está vendo aqui as propriedades inversas. Então, por isso que potência é um assunto importante. Porque vocês vão achar tanto a raiz quanto a potência. É operações inversas. Um é o resultado da outra, tá? Por exemplo, aqui, ó. No resultado da potência, eu tenho a raiz. No resultado da raiz, eu tenho a potência, que é a minha base, tá? Quantas vezes que ele foi multiplicado. Então, essa aula de hoje é mais para a gente entender um pouco do que sejam essas potências, para que a gente consiga dar continuidade ao conteúdo. Então, é um assunto muito, muito importante, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a potência, tá? Quando a potência ela está elevada ao grau 2, ela é chamada de quadrada, tá? Potência quadrada. Então, preste atenção. Toda potência quadrada, deixa eu até colocar aqui potência, né? Vou abreviar. Potência quadrada é aquela, tá certo? Que possui grau 2. O que seria grau 2? Expoente igual a 2, tá? É porque grau, é porque a gente vai ver lá na frente que quando a gente vai fazer também equações, o expoente ele diz o grau da equação. Equação de segundo grau, equação de primeiro grau, tá? Eu gosto muito desse assunto, tá, gente? Então, de grau 2 quer dizer que o expoente é 2, tá? Então, potências quadradas é aquela que ela possui o grau 2, ou seja, o expoente é igual a 2, tá? Já as potências cúbicas vai ser aquela, tá? Que possui o grau 3. Ou seja, o expoente é 3. Certo? Aí, professora, e a partir de 3, a gente diz, por exemplo, 2 elevado à quarta, a gente vai colocando, tá certo, com numerais. Quarta, quinta, sexta, e assim sucessivamente. Os nomes que são mais usados é quadradas e cúbicas, tá bom? Outra coisa que eu queria falar sobre outra propriedade é que potências elevado a zero, certo? Toda potência elevada a zero, ou seja, o expoente elevado a zero, ela sempre é igual a 1, certo? Sempre vai ser igual a 1. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, 10 elevado a zero, o resultado é 1. Se eu tenho 100 elevado a zero, não importa, o resultado é 1. Se eu tenho 986 elevado a zero, desculpa, gente, vai ser 1. Então, não interessa qual vai ser a base. Se o expoente for elevado a zero, o resultado sempre vai ser 1, tá? Então, potências elevadas a zero, a base vai ser 1, ok? Vamos lá. As potências elevadas a 1, isso são propriedades, tá, gente? Que eu tô fazendo, como eu disse a vocês, bem do básico mesmo. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam, tá? Ó, vou repetir. Quadrada, expoente é igual a 2. Cúbicas, o expoente é 3. Elevado a zero, o resultado é sempre 1, tá? Elevado a 1. Quando a potência é elevada a 1, sempre o resultado é a própria base. Não sei se tá dando pra ver. É a própria base. Certo? Então, lembra que a base é o número que está embaixo, que é aquele que vai ser multiplicado. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho 5 elevado a 1, isso aqui quer dizer que eu vou repetir o número só uma única vez.
Então, lembra dessa propriedade, porque quando a gente for ver lá na frente equações, isso aqui, gente, é tão interessante, porque eu posso transformar também o número 5 em uma potência, só que é uma potência de base 1. Então, essas propriedades aqui, tá? Elas são super usadas, tá bom? Isso aqui, ó, quando der um resultado de uma divisão de potência, aí quando é elevado a zero, você coloca 1. Então, tudo isso, tá? Vão ser propriedades que a gente vai ver lá na frente, então, estudem, tá? Estudem isso aqui, não esqueçam. Então, potência elevada a 1, o resultado sempre vai ser a própria base. Se eu tiver, sei lá, 1045 elevado a 1, é 1045. Não interessa, tá? Não interessa o valor que tiver aí embaixo, tá bom? O expoente sendo 1, o resultado vai ser a própria base, tá bom? Vamos lá. Vamos agora a outras propriedades das potências. Então, vamos continuar. Vamos ver a adição, tá? De potências. Ó, preste atenção, gente. Na matemática, tudo que é igual, a gente tem que resolver, tá certo? Isoladamente. Geralmente, a gente repete as coisas, né? E repete. Então, para fazer uma adição de potências, ou seja, para eu poder somar os expoentes de uma potência, as minhas bases, elas têm que ser iguais. Eu mando sim, tá, gente? Eu vou mandar as fotos, tá bom? Vamos lá. Então, prestem atenção. A adição de potências, ou seja, do expoente, ela só vai ocorrer, presta atenção, então, só ocorre com a mesma base. Então, se ela só ocorre com a mesma base, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base. Eu tô parafraseando, tá? A gente vai repetir a base e somar os expoentes. Como seria isso, professora? Vamos lá. Então, a regra é o seguinte, só ocorre se tiver a mesma base. A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que eu tenho 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 4, tá? Então, pense da seguinte forma. Eu tenho uma multiplicação e todos eles são 5, a base é 5, tá? Tudo é igual. Então, quando é uma multiplicação, um produto de potências que ela tem a mesma base, eu vou repetir essa base e eu vou somar esses expoentes, tá? Então, preste atenção. A minha base é 5, então eu coloco 5 e vou somar esses expoentes. Então, vai ficar 6 mais 7 mais 4, tá bom? Então, preste atenção nessa parte, porque para depois vocês não se confundirem. Base é o número que está embaixo, expoente é o número que está em cima. Quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, você repete essa base e você soma os expoentes, que são esses valores que estão em cima. Então, ó, 6 mais 7 mais 4 vai ficar 5 elevado a 17. Tá bom? Então, é só isso. Não precisa você resolver isso aqui não, tá? Por enquanto, não. Só você colocar lá. Ah, resolva a potência. Aí você vai ter que fazer 5 vezes 5, 17 vezes. Então, vejam como o número vai ser enorme, tá? Enorme. Não tem condição da gente calcular. Não é assim tão fácil. Então, a gente encerra aqui, tá? É só para aplicar as propriedades. Então, como é que a gente faz a adição? Quando a gente tem essa multiplicação aqui, olha, de mesma base, os expoentes são diferentes. Então, eu vou repetir a base e eu vou somar esses números, olha. 6 mais 7 dá 13, 13 mais 4, 17. Certo? Vamos lá, vamos ver um segundo exemplo. Vamos dizer agora que eu tenho 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 14. Pronto. O que vai acontecer aqui? Eu sei que eu tenho vários números 2 aqui, olha, várias potências com base 2. Nessa situação, eu vou repetir a minha base.
Então, coloquem aí nos comentários. Eu vou dar um tempinho, tá? Qual seria o resultado para esta potência? Como é que vai ficar? Falem aí, escrevam aí. Vou esperar para ver se vocês entenderam. Vou dar um tempinho para vocês. E aí? Coloquem aí nos comentários como é que vai ficar. Lembrem-se, repete a base e soma os expoentes. Vige, ninguém comentou ainda. Vamos, minha gente. Ó, vamos lá. De novo, vocês vão. 2 elevado a 19. Eita. Não, preste atenção no número que tá em cima, ó. Soma direitinho. Calma. 2 elevado a 19, né? Beleza, ok. 2 sobre 19 não, tá? Tá, Duda? É elevado, muito bem, Neto. Isso, 2 elevado a 19, isso. Muito bem, não é sobre, tá? É elevado. Elevado a 19, tá? Ó, repete a base. E faz 2 mais 3 mais 14. Não é isso? Repete a minha base, que é 2. E aí, eu vou somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 14, 19. Então, é 2 elevado, tá? A 19. Nesse caso aqui, vou até colocar aqui, tá? Lê-se 5 elevado a 17, tá bom? Nessa situação aqui, 2 elevado a 19, ok? Ó, quando vocês forem escrever, tá, aí no computador, geralmente, até quando for fazer atividade, vai ficar mais ou menos assim, ó. 2, aí acento circunflexo, 19. Porque esse acento circunflexo, ele quer dizer que esse valor aqui, olha, é expoente, tá? Isso é a linguagem simbólica pra gente colocar aí nos comentários. Então, ficaria assim, ó. Deixa eu só colocar aqui nos comentários pra vocês verem. 2 elevado a 19. Até nas atividades ou até na prova, vocês vão ver essa colocação, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Que é a forma que a gente escreve, ou você pode escrever assim, ó. 2 elevado a 19, tá bom? Bora lá? Enfim, vamos ver agora como é que vai ocorrer a subtração dessas potências, ou seja, desse expoentezinho, tá? Vamos lá. Então, para subtrair, né? A subtração, certo? Vai ocorrer da seguinte forma. Quando a gente tem, tá certo, uma divisão de mesma base, então presta atenção. Olha, nesse caso aqui, tá? Na adição, eu vou fazer quando tiver uma multiplicação, certo? Então, na adição, é quando é vezes aqui, olha, tá? Multiplicação, tá? Quando for subtração, a gente vai fazer a subtração desses expoentes na divisão, certo? É quando eu divido um valor elevado por outro, tá bom? Então, isso também só ocorre com bases iguais, certo? E o que é que acontece aqui? Quando as bases são iguais, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Certo? Então, essa regrinha você soma, nessa que você subtrai. Então, é super fácil, gente. Não tem nem o que fazer. Vamos ver um exemplo aqui. Lembra que nessa divisão, eu posso colocar de duas formas, tá? Eu posso colocar assim, ó. 5 elevado a 16 dividido por 5 elevado a 10. Ou eu posso fazer da seguinte forma, em forma de fração. Geralmente, vocês vão ver em forma de fração, tá? 2 elevado a 25 sobre 2 elevado a 15.
certo? Vocês podem ver tanto dessa forma quanto dessa, mas é tudo divisão, tá? Quando for divisão, já sabe que a gente vai repetir a base, que nesse caso aqui é 5, e vai subtrair esses dois valores. Então, é 16 menos 10. Se eu tenho 10 para chegar em 16, sobrou 6. Certo? Bem fácil. A mesma coisa aqui, olha. Se eu tenho na forma de fração, não tem problema. A minha base é 2. Repete, né, quem tá igual. E eu vou fazer 25 menos 10. Então, vai ser 2. Ó, 25 menos 10. Eita, menos 10 não, desculpa, é 15, né? 10 é a resposta. 25 menos 15, 2 elevado a 10. Certo? Aqui lê-se 5 elevado a 6, ou a sexta potência, tanto faz. E 2 elevado a 10, ou a 10ª potência, tanto faz, tá? Bem fácil, né? Vocês conseguiram entender? Então, na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente subtrai. Certo? Repete as bases e subtrai. Aí, o que acontece? Professora, e se as bases não forem iguais? Então, vamos lá ver. Esse daqui para explicar de novo, né? Tá, vamos lá. Vejam só. Na divisão, certo? Com as bases iguais, ó, nós vamos subtrair os expoentes. Ó. Vamos subtrair os expoentes, certo? Então, o que vai acontecer? Se a minha base aqui é 5, ó, é igual. Então, eu vou repetir o valor que é 5 e eu vou subtrair os valores de cima. Se eu tenho 16, eu tiro 10, ó. 16 menos 10, sobra quanto? 6, certo? Se eu tenho aqui a base 2, repete quem é igual e subtrai o de cima pelo de baixo. Quanto é 25 menos 15? Ó, 25 menos 15 é 10. Certo? Então, é só você repetir a base e subtrair os expoentes, tá? Vou passar outro exemplo aqui para vocês de divisão, para ficar bem claro. Vamos lá. Próximo exemplo. Vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, 55 elevado a 102, certo? E 55 elevado, sei lá, a 70. Ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou repetir a minha base, que é igual. Nessa situação aqui, quem é igual? 55. Tá? Então, repete o 55 e subtrai o número de cima pelo de baixo. Então, vai ficar 102 menos o de baixo, que é 70. Certo? Então, repete o de cima menos o de baixo. E aí, eu faço essa subtração. Vai ficar 55 elevado a 102 menos 70, vai dar 32. Pronto, acabou a conta. Certo? Então, nessa divisão, é super fácil. Repete a base, que é igual, e subtrai os expoentes, tá bom? Vamos lá. Próxima propriedade. Vamos dizer que agora a gente não tem as bases iguais. Vou fazer aqui só o exemplo, tá? Vamos dizer que seja da seguinte forma. Eu tenho 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. Veja que agora eu tenho valores que são iguais e valores que não são iguais, tá? Vamos lá, vejam direitinho. O que a gente faz? Nessa situação aqui, eu vejo quem são bases iguais. Nesse caso, o 5 e o 5 são bases iguais e o 3 e o 3 são bases iguais. Nessa operação aqui, quando a gente bota esse pontinho, isso é multiplicação. Então, quando for multiplicação, a gente soma os expoentes. Não é isso de quem tem a base igual. Então, olha, tá multiplicação aqui, né? Que é esse vezes esse pontinho, ó. Porque vocês estão acostumados a ser escrito assim, né? 5
vezes 5 elevado a 2, vezes 3 elevado a 6, vezes 3 elevado a 2. Professora, por que assim eu não coloco o x? Eu não coloco o x porque daqui a um pouquinho vocês vão ver equações. E a gente usa o x em equação para representar um número desconhecido. Então, não faz mais sentido, né, agora que vocês estão em ensino fundamental, você usar o x na multiplicação, tá, gente? Esqueçam isso aqui. Vocês vão representar só com um pontinho, tá bom? Mas é uma multiplicação normal. Então, o que é que vai acontecer? O meu 5 e esse 5 aqui, olha, ele vai ser igual. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que é 5, e eu vou somar esses expoentes. Quanto é 3 mais 2? Ó, 5. Certo? Aí, vezes. Agora, eu vou resolver esse aqui, ó. É 3, que repete a base, né? E eu vou somar esses dois. 6 mais 2. 6 mais 2 dá quanto? 8. Aí, professora, acabou aqui? Acabou, tá, gente? Por aqui, ó, já acabou, porque são bases diferentes, a gente não resolve, tá? Nessa situação aqui, olha, a gente deixa aqui. Se eu colocar lá e resolvam as propriedades, que eu não vou colocar porque esse é um número muito grande. Como assim, professor? Um número muito grande. Vou pegar minha calculadora aqui para vocês terem ideia. Ó, eu tô pedindo para você multiplicar o 5 vezes. Então, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625 vezes 5. Ó o valor que vai dar, 3.125. Então, isso aqui, ó, é 3.125, tá? Vezes, aí agora eu vou colocar o 3 vezes 3, 8 vezes. Ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Acho que eu contei. Eita, Ave Maria, eu não contei, não. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 8 vezes. Que é o expoente, não é isso? Então, isso aqui vai dar, ó, 6.561. Certo? Aí, para resolver essa potência, eu vou ter que multiplicar esse valor vezes esse. Então, por isso que a gente para aí, porque esses valores são muito grandes, tá? Então, ó, vezes 3.125. Ó, vai dar 20.503.125. Ó. Então, quando o valor assim é muito grande, por isso que a gente usa a potência, que é para justamente reduzir isso, para a gente simplificar, para não precisar desses números enormes, tá? Então, por isso que a gente para aqui, tá? A não ser que eu coloque lá, geralmente eu coloco porque o valor que dá não é tão grande assim, tá? Então, quando eu disser, e resolva a potência, aí você resolve, você multiplica. Mas não, encerrou aqui, tá? Porque esse número aqui, ele é gigante, tá bom? Não há necessidade da gente multiplicar essas potências, porque isso aqui já é uma simplificação deste número, tá bom? Então, quando a gente... Por isso que eu tô dizendo, potência, gente, é uma coisa que é pra simplificar, é pra reduzir, ok? Então, por isso que até tem um problema, né, que dizem que o xadrez... eu vou colocar até pra vocês lá o conto do xadrez, como é que foi criado o xadrez. A gente sabe que o xadrez, ele é 64... Deixa eu só pegar uma folha aqui, né? Eles são 8 colunas, né? São 8 colunas e são 8 linhas. Né? Vamos dizer que seja um xadrez. E o que foi que aconteceu? Para desenvolver, dizem, né, que quem criou o jogo, o homem que criou o jogo, ele disse o seguinte: olha, eu vou criar um jogo porque o rei, ele está muito cansado, ele está muito doente, muito estressado, e ele precisa de algo para passar o tempo. E ele criou o jogo e explicou tudo como é que funciona, as peças do xadrez, tudinho, 68 casas e tudo mais, explicou tudinho ao rei. E o rei ficou tão feliz que disse assim: olha, você tem direito de fazer um pedido. E ele disse o seguinte: olha, eu quero que você faça o seguinte, que você me dê um grãozinho de arroz aqui, ó, em cada casa e coloque ele elevado à potência dele mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ser
1 elevado a 1, ele ganhou na primeira casa 1 grãozinho de arroz. Aí, por exemplo, na segunda casa, 2 elevado a 2. Aí seria o quê? 2 grãozinhos de... 2 elevado a 2, que é 4. 3 elevado a 3, 9. Aí, assim sucessivamente. Só que chega um momento aqui, ó, que vai ser 64 elevado a 64. E esse valor é absurdamente grande. Então, o rei não tinha como pagar essa dívida. E o rei ficou pobre tentando pagar o rapaz, né, que criou. Isso é uma lenda, tá, gente? O xadrez. Por quê? Porque era um número muito grande. Muito grande assim contar. O rei, oxi, besteira aqui, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 2. Só que quando chegou na última casa, ficou tão grande que ficou impossível dele calcular, tá? Vocês sabem também que xadrez, ele começou com o nome... Não era xadrez, né? Era chaturanga. A gente vai ver também isso na aula de xadrez, tá, gente? Porque é baseado também nesse conteúdo de potências, tá? E também a gente pode usar com ângulos e etc. Porém, a gente vai dar uma olhadinha também no xadrez, nas regras. Até porque, né, infelizmente, a gente não tá no presencial. Mas eu sempre passo essa aula de xadrez para todas as turmas. Porque realmente a gente participa de torneios de xadrez aqui na escola, né? Quando tem as gincanas. E é interessante que todos saibam. Tá bom? Vamos lá. Continuando, tá? Então, quando tiver essa situação, se chegar nessa posição aqui, que não tiverem valores iguais, você encerra a conta, tá bom? A mesma coisa acontece na divisão. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenha 5 elevado a 7 vezes 6 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4 vezes 6 elevado a 2, tá? Olha só como é. Só que é com CH, chaturanga. Depois vocês vão ver um pouquinho de xadrez, tá? Eu vou mandar pra vocês o material. Não essa semana, deixa a gente encerrar esses conteúdos. Aí, no finalzinho da unidade, a gente vê um pouquinho de xadrez. E me cobrem, tá? Pra não esquecer. Vamos lá. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho uma multiplicação e tenho uma divisão, gente. Então, como é, professor, que eu vou fazer isso? Se eu tenho uma multiplicação em cima e embaixo. Gente, ó, se vocês verem uma situação dessa, você pode separar, tá? Então, você pode fazer assim, ó, 5 elevado a 7 sobre 5 elevado a 4. Você separa isso aqui, tá? E 6 elevado a 4, isso aqui é um vezes, né, no meio, sobre 6 elevado a 2. Você vai separar essas divisões, tá? Iguais. Acho que são com bases iguais. Então, vai ficar aqui, olha. 5 elevado a 7 sobre 5 elevado a 4. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 7 menos 4. Isso vezes esse daqui, olha. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 5 elevado a 7 menos 4, 3, vezes 6 elevado a quanto? 4 menos 2, 2. Então, encerra aqui, ó. Vira só uma simples multiplicação, tá? Então, quando eu tenho uma multiplicação aqui conjugada com divisão, não tem problema nenhum. Primeiro você faz a divisão, depois você vê se você separa, né, as bases que são iguais, divide normalmente e resolve. Professora, por que para aqui? Ó, de novo, vamos lá. Ó, eu sei que 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Ó, deixa eu só colocar aqui para vocês verem. 5 vezes 5 vezes 5. Pronto, 125. Vai ficar 125 vezes 6 vezes 6, que é 36. Ó, 6 vezes 6, 36, porque é 6 ao quadrado. É ele vezes ele mesmo. Aí, ó, depois que você fez isso, você vai multiplicar um vezes o outro. Vezes 125. Então, vai dar 4.500 nesse resultado. Não foi tão grande, mas é um número bastante considerável. Então, é isso que eu tô dizendo a vocês, tá? Quando eu peço para parar aqui, ó, só simplifique as expressões. Para aqui, tá, gente? Quando eu peço para vocês, não, mas resolva, calcule o resultado da potência. Quando pede para calcular o resultado da potência, aí vocês vão continuar, tá certo?
Mas, basicamente, potência é isso, tá? Essas propriedades que elas são bem simples. Vamos lá. Vamos passar aqui para a próxima propriedade, senão a gente vai perder muito tempo. Professora, quantas propriedades de potência são? Gente, são várias. Mas a gente só tá vendo o básico, como eu falei, né? Uma propriedade que eu vou até colocar uma estrela é chamada de potência de potência. Gente, pense numa propriedade que ela é usada. Ela é muito usada mesmo. Isso me deixa assim, até com receio, porque vocês precisam saber usar ela bastante, tá? O que é essa potência de potência? É quando eu tenho um número, vou colocar até uma potência, tá? Uma potência elevada a outra potência. O que vai acontecer aqui? A gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, também ela é super fácil, mas ela é bastante usada, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, que eu acho que é mais fácil o exemplo do que só falar propriedade. Vamos dizer que eu tenho 5 elevado a 3, isso entre parênteses, tá? Depois eu vou explicar aqui, vou colocar uma observação. Elevado a 7. Ó, eu tenho uma potência, que é 5 elevado a 3, ou ao cubo, né? Tanto faz. Isso aqui é elevado a 7, uma potência. Então, o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou repetir a base. A base é quem? 5. Então, repete o 5. E eu multiplico esses expoentes. Então, é 3 vezes 7. Tá? Aí, qual o resultado? É só multiplicar. 5, que é a base, e faz 3 vezes 7, 21. Acabou a conta. É só isso. Encerrou aqui, porque como eu falei pra vocês, se a gente só tá simplificando as potências, aplicando propriedade, tá? Então, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. A mesma coisa aqui, olha, se eu coloco 2 elevado a sexta, elevado, sei lá, a quinta. A minha base é 2, então repete o 2. E faço 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá quanto? 30. Acabou a conta. Não precisa nem multiplicar, né? Rapidinho você já faz, né? Então, gente, essa propriedade é potência de potência. Super básica. Lembrando, a gente já viu como a gente vai adicionar, né? Fazer adição com expoente. Subtração de expoente. Expoente elevado a 0 dá 1, tá? Expoente elevado a 1 é igual a base. Então, lembre dessas propriedades, tá? Vamos lá. Uma observação aqui é que essa regra, tá? Só vale quando quando existe parênteses, tá certo? Ok? Então, essa regra só vale porque aqui tem parênteses separando essas potências. Por que isso? Vamos ver. Exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2 é diferente de 2 elevado a 3 elevado a 2, tá? Essas aqui são coisas diferentes. Primeira coisa, aqui tem parênteses, é potência de potência. Então, repete a base e multiplica os expoentes. Isso vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Certo? Nessa situação aqui, ó, isso aqui é diferente de quem? Esse aqui vai ficar 2 elevado a 3 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado? A gente vai resolver primeiro essa potência. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, ele vezes ele mesmo. 3 vezes 3 é quanto? 9. Então, 2 elevado a 9. Certo? Então, nessa situação aqui, quando não tem parênteses, você resolve a potência do expoente.
certo? E nesse caso aqui, isso aqui é potência de potência. Então, vejam que são regras distintas, tá? São diferentes, tá bom? Gente, por hoje nós vamos encerrar nessas propriedades. E agora eu vou explicar qual vai ser a atividade de vocês, tá? Essa atividade, ela é um pouquinho grandinha, ela vai valer bastante. Eu vou publicar agora lá no Google Class, nas 3 turmas, tá? Eu vou começar ela para vocês entenderem e vocês vão terminar em casa. Como é que vai ser? Vamos lá. Então, a atividade, certo? Vai ser a seguinte. Vocês, primeiro quesito, vocês vão construir as tabuadas de potência cúbica e quadrada. De 1 a 30, ok? As duas. Então, como vai ser isso, professora? Vocês vão responder, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui resposta, melhor. Então, para responder, primeiro você vai colocar lá. Tabuada quadrada. Vamos começar pela quadrada, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar o número vezes ele mesmo, porque é 2 vezes, né? Todo número ao quadrado nele vezes ele mesmo, que é elevado a 2. Então, você vai fazer 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, o número vezes ele mesmo, tá? Até 30. 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9 e assim por diante, tá? Você vai responder até 30. A mesma coisa você vai fazer quando for a cúbica. Na cúbica, lembra que isso aqui eu não terminei, tá, gente? Isso aqui vocês vão ter que fazer, ele vezes ele mesmo. Então, isso aqui corresponde a 1 ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que dá quanto? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, porque você tem que simplificar essa multiplicação. Dá 9. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, dá 25, tá? Você vai fazer isso aqui tudinho até chegar em 30, tá? 30 vezes 30, 900. Beleza? Vocês estão entendendo? Quando chegar em cúbica, é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4, e assim até chegar em 30, beleza? Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1 ao cubo, que vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, que vai ser o quê? 2 vezes dá 8. 3 ao cubo dá 27, porque é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 4 vezes 4 vezes 4 dá 4 ao cubo, que dá 64. Então, vocês vão ter que preencher, tá certo? Essas tabuadas. Por quê? Porque nas próximas aulas que a gente tiver, vocês vão fazer o que a gente chama de teste oral, tá? E eu vou perguntar essas duas tabuadas, tá bom? Então, a gente vai fazer, tá? Nas quartas-feiras, como se fosse aquele teste oral, que é polo vezes polo. E aí, o polo que ganhar fica com a pontuação, tá bom? Então, já vai estudando esse assunto, porque na próxima semana a gente vai ter uma outra chamada de vídeo, mas eu acredito que vai ser ou no Meet ou no Zoom, tá? Sobre este conteúdo de potências, que é a tabuada de potências, por isso que eu tô pedindo, tá bom? Vocês vão ter de hoje de hoje a 8, eu sempre dou uma semana para vocês terminarem a atividade. Mas comecem a fazer logo, porque quanto mais rápido vocês terminarem, vocês vão estudar para o teste oral, tá bom? Gente, boa tarde para vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula, entendido a atividade, tá? Eu vou mandar todas as fotos lá no grupo. Inclusive, eu vou agora, né? Vocês sabem que demora um pouquinho para carregar o vídeo, mas eu vou renderizar e mandar ele para o YouTube, tá? Porque eu sei que tem alunos que não conseguiram ou não tem o Instagram. Mas eu faço aqui porque justamente a aula fica gravada. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, não é? Então, gente, até a próxima. Vocês podem fazer isso, Eduarda. Vocês vão fazer no caderno e vão me mandar lá no Google Class, tá bom? Tá certo, gente? Tchau pra vocês.
Até a próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Esse é um assunto meu predileto. Então, façam, tá certo? Façam com calma, vejam direitinho. Se quiserem usar a calculadora para números muito grandes, tá bom? Por exemplo, vai chegar um momento que vai ficar 15 vezes 15 vezes 15, tá? Então, é isso que vocês podem fazer com o auxílio da calculadora, não tem problema nenhum. Mas, quando for no teste oral, vocês não podem usar a calculadora, tá bom? Tá certo, gente? Tchau, até a próxima. Beijo. Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado, tá? No WhatsApp. Tchau.